Viajantes, escrevi para mim, pode ser que sirva aí para você. Talvez estejamos cansadas de tanto tentar curar, de tanto ter que ressignificar. Talvez a gente tenha a sensação de que é mais fácil desistir, se render ao conformismo, amortecer nossas dores e tombos com remédios rápidos, migalhas em formatos de pílulas. Talvez a gente esteja exausta do autoconhecimento, de saco cheio de padrões repetitivos e até mesmo sem esperança de que vamos conseguir mudar um cenário ou alguém. Talvez, se eu te disser hoje que o meu desejo é que você perca a fé no outro, na humanidade, ou em achar aquela solução para aquele problema insolúvel, pode ser que isso choque demais. Mas só assim talvez possamos entender o sentido do que realmente nos liberta, que é a fé que depositamos em nós mesmas. Você não está presa a nada, você não está condicionada a nada, você não precisa de nada além de você. Se liberte do que te prende, eu te garanto, é seguro voar, mesmo que a única garantia seja aquilo que nem podemos tocar. O vento só deixa de existir se você continua onde está. Continue seguindo. E é assim, viajantes, que a gente começa mais um Vibes da Semana. Para quem não me conhece, eu sou a Ellen Noronha, eu sou astróloga, nômade, viajante. Eu tô aqui toda segunda-feira trazendo esse panorama do céu. E olha, que panorama desse céu. Antes de eu falar para vocês, viajantes, o que tá rolando aí nesse céu de agosto, em mais uma semana desse agosto super intenso, eu queria agradecer por você estar aqui, tomando o seu tempo, dedicando o seu tempo para o seu autoconhecimento. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui para me ajudar a chegar a mais e mais pessoas. Peço que você já deixe também o seu like aqui no canal. Gente, estamos batendo recordes de visualizações daqui do canal. Daqui a pouco a gente completa 2 anos e eu espero que a gente consiga chegar em mais e mais pessoas. Se você ainda não conhece meu trabalho, eu deixo aqui o link dos meus serviços. Toda essa leitura que eu faço, gente, do céu, generalizada, pra gente entender mais ou menos como que a gente pode se guiar, isso pode ser feito de forma individualizada e personalizada para você. Mapa natal, investimento para a vida, mapa de revolução solar, investimento para o ano, previsões, tendências, mapa de astrocartografia, que é o que eu sou especialista, né, que eu vivo pelo mundo ativando minhas linhas planetárias e que ajudam, quais são os lugares que ajudam a gente a ativar algumas áreas da nossa vida. Então vem conhecer o meu trabalho. E, gente, vamos lá, comecei esse Vibes com essa reflexão que pode ter pego aí no fundinho da alma, porque nós estamos passando por grandes transformações, turbulentas, porque nenhum voo não tem, né, uma turbulênciazinha ali para dar uma mexida. É uma semana que continua sendo, né, refletindo muito o que eu já disse lá no nosso primeiro Vibes de agosto, que por sinal eu fiz ele numa live surpresa lá no Instagram. Quem não me conhece no Instagram, @Ellen, sem H com 2 L's, _Noronha. Eu falei que o mês de agosto, gente, ia ser babadeiro, ia ser de muitas transformações, de muitos desapegos, de muitas coisas que a gente vai ter que abrir mão para conseguir conquistar ou estar em outros lugares, cenários diferentes, pessoas diferentes. Então, sabe aquela coisa que às vezes a gente não gosta de ouvir, mas é que não vai dar para ter tudo? Então, viajantes, é isso. A gente vai ter que abrir mão de algo, a gente vai ter que sair da zona de conforto, a gente vai ter que acessar uma coragem dentro da gente. Eu acho que essa semana a gente já começa a semana acessando essa coragem de fazer o que tem que ser feito. Às vezes até mesmo sem energia, sem saber da onde que a gente tira força para conseguir lidar com tanta turbulência emocional, com tanto esforço, tanta demanda que tá vindo para nós, né? E não só a demanda do que a gente tem que fazer como filha, como trabalhadora, como mãe, como mulher, como esposa, como uma pessoa múltipla que nós somos, né? Principalmente nós mulheres. Eu fico falando, gente, mas os homens desse grupo, eu sei que vocês estão me ouvindo e eu sei que vocês estão aqui também trazendo muita energia de ancoramento para nós, tá? Mas eu falo muito do lugar de mulher porque é onde eu estou, né? E eu acho que a gente tem aí trilhar de responsabilidades, a gente tem as coisas do externo, mas a gente também tem sentimento, a gente também tem aquilo que tá aqui dentro da gente e que a gente precisa aprender a lidar com tudo isso, né? E tem hora que a gente simplesmente fala assim, tô exausta, não aguento, não dou conta, não vou fazer. E eu acho que a gente tá num movimento assim de abrir mão de muitas coisas que a gente achava que dependia de nós, ou que a gente achava que nós tínhamos a maior responsabilidade, ou que a gente achava também, gente, que se a gente não fizesse, o mundo iria acabar. E aí esse lugar do nosso ego fica até frustrado, né? Porque a gente olha para aquilo ali e fala assim, caraca, se eu não fizer, ninguém morreu. Se eu não fizer, nada aconteceu. Então a gente entender também a nossa pequenez, né, no mundo e a nossa potência singular no nosso próprio mundo, né? Eu acho que a gente tem uma missão no coletivo, mas essa missão, ela vem muito mais
eu acho que ela vem muito antes dentro de nós do que pro outro, né? Então eu acho que a gente, quando olha esse todo, a gente fala assim, caraca, a gente não vale nada mesmo nesse mundo, que a gente é um grão de areia, né? A gente tem um impacto muito pequeno. Mas quando a gente olha pra gente, dentro da nossa singularidade, a gente vê que esse pequeno aqui, junto com outro pequeno, junto com outro pequeno, junto com outro pequeno, faz uma coisa muito grande. Então nós somos peças-chaves para esse mundo estar existindo, acontecendo, funcionando. Então assim, se a gente não entende esse lugar de dentro de nós, a gente tá defasando tudo. E vocês devem, gente, já tá cansados de me ouvir nesse discurso de brilho, de interno, dessa coisa de autoconfiança, de autoestima, mas é o tema da vez, né? A gente tá aí passando por um processo leonino muito forte, desde que Vênus entrou em Leão lá em junho. A gente tá com a Vênus retrógrada, a gente tá com o Sol em Leão, finalizando já a temporada. A gente vai ter uma Lua nova em Leão na quarta-feira, iniciando esse período de 28 dias da lunação, agora em Leão. E a gente tá com eixos, né, de eclipses em Áries, que fala muito desse lugar singular. Então, assim, gente, eu tava até vendo uma aula essa semana que a filósofa, a professora falava assim que quando a gente não tá dando o nosso recado pro mundo, a gente tá deixando de passar a nossa mensagem. Então, assim, o que você tá guardando aí dentro de você que você não tá colocando para fora? É nossa responsabilidade gerar algo pro mundo, seja através do que a gente fala, do que a gente produz, dos nossos talentos, dons, recursos, paixões, enfim, qual é o nosso impacto no mundo, né? E eu acho que esse lugar tira a gente de uma zona de conforto em que a gente, eu vou fazer aqui o mais fácil, vou fazer o que eu já acho que eu sei, vou fazer o que já tá meio que pré-programado, ou enfim, que eu fui condicionada ao longo da minha vida, ou os caminhos que já foram meio que escolhidos por mim lá atrás. Mas essa semana, gente, vem um movimento falando assim, não, tem algo mais, tem algo maior. Tem alguma coisa que você ainda não descobriu de você mesma. Então a pergunta que eu faço, viajantes, é: o que de você mesmo você ainda não descobriu? O que de você mesmo você ainda não entendeu que você é capaz? O que de você mesmo você ainda não identificou como uma potência, como um dom, como um talento que precisa ser compartilhado para o mundo? Então, essa semana tem um chamado, e esse chamado não é uma coisa muito fácil. É um lugar que tira a gente mesmo daquele lugar confortável, do viciado, daquilo que a gente já está acostumado a fazer. Por que eu estou falando tudo isso, viajantes? Porque a gente tem um movimento essa semana importante, que é o Sol quadrando Urano. O Sol em Leão, o centro, e Urano, regente de Aquário, signo oposto de Leão, falando, olha, tem um lugar seu daí de dentro, desse seu centro, que precisa ser colocado a serviço do outro. Então, assim, pensa na responsabilidade que a gente tem, viajantes, de impactar o coletivo, de impactar o meio social com base naquilo que a gente identifica em nós. Então, vocês que estão aqui, né, nesse processo de autoconhecimento, tentando evoluir, vocês estão fazendo isso por quem? É por nós primeiro, mas que vai ter um impacto no todo. A gente não pode guardar as coisas só pra gente, a gente precisa compartilhar. Então, tem um lugar ali muito dual nessa semana, que é esse lugar do eu, do que eu faço por mim, do que eu alimento em mim e que vai servir pra alguma coisa. Então, assim, vocês já devem estar enjoados de me ouvir falar isso, mas eu vou bater nessa tecla enquanto o céu me pedir pra bater. A gente começa a semana com essa lua em Leão minguando, perdendo luz, perdendo força. A gente pode estar aí se sentindo, como eu falei no início do texto, exaustas, né, cansadas, de saco cheio, mas a gente só consegue ver evolução quando a gente movimenta e quando a gente olha para trás e fala assim, caraca, os meus problemas de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, de 3 anos atrás, eram outros completamente diferentes. Se você tá num problema que é o mesmo desde sempre, aí eu vou te dar um puxão de orelha e falar assim, mas o que é? A vida é movimento o tempo inteiro, gente. A gente não tem controle sobre nada, estamos aqui para evoluir a todo momento, a ter perspicácia, a ter autenticidade, a ter jogo de cintura e flexibilidade para lidar com os imprevistos. Essa é uma semana cheia de imprevistos, ou surpresas, ou notícias reveladoras, ou até mesmo surpresas boas que podem chegar pra gente e a gente ainda assim se auto-sabotar e falar assim, mas imagina, eu não sou capaz. Então, assim, é um lugar da gente sustentar o que a gente realmente acredita em nós. Porque se a gente não acredita, quem é que vai acreditar? Né? Então, essa semana podem surgir informações, convites, ou conversas, ou revelações, ou imprevistos que vão tirar a gente desse lugar confortável de nós mesmas.
que eu tô muito confortável sendo quem eu sou, mas não, a gente precisa estar cada vez mais inconformado, eu acho. É a gente querer melhorar. É óbvio, né, gente? A gente tá aí precisando também se reconhecer, valorizar, entender o quanto a gente já fez, mas tem alguma coisa que está incomodando, tem alguma coisa que a gente está esperando. E esse movimento que a gente fica esperando do de fora só vai acontecer, na verdade, quando a gente mexe as pecinhas, né? O jogo, ele só acontece quando nós estamos jogando. Então eu pergunto para você, você tá na arena da sua vida, jogando o jogo da vida, ou você tá com medo ali de perder antes mesmo de entrar para jogar? Né? Então tem um lugar chamando a gente para que a gente entre no game. E entrar no game, gente, é arriscar o tempo inteiro. A vida é correr riscos. E é óbvio que não é pra gente jogar tudo pro alto e achar que a gente é uma criança e que a gente pode fazer tudo na forma do impulso, na forma daquela coisa passional. Mas é a gente usar o nosso discernimento, o nosso lado adulto, o nosso lado planejador, organizador da nossa vida e aceitar os riscos que a vida veio oferecer pra gente. Então, assim, a gente nunca vai saber se a gente não viver. A gente nunca vai saber se a gente não provar. A gente nunca vai saber se a gente não testar. A nossa vida é feita de bagagens, de experiências, de histórias. E a história que a gente vai contar lá na frente é com base nas escolhas e nos passos que a gente tá dando hoje. Então, acho que só isso daí já valeria um vibes, né, gente? Mas vamos lá falar um pouquinho da semana ainda. Na terça-feira, a gente ainda tem a Lua em Leão. Chega na quarta-feira bem cedinho, viajantes. 6h38 acontece o quê? O encontro do Sol e da Lua no mesmo signo, dando início a uma nova lunação. Até quarta, o que é indicado? Perceber o nosso corpo, o que ele está sentindo, se está precisando descansar, o que é que está precisando se nutrir, se autocuidar, porque lua minguante, gente, ela tira energia mesmo, no modo geral, cada um sente as fases da lua de um jeito, mas a tendência é que a gente se sinta um pouco cansada, exausta, e aí a gente precisa se cuidar um pouquinho, porque na quarta-feira a gente renasce, e a gente renasce por bem ou por mal. Porque assim, gente, não é uma lua nova natural, assim, uma lua nova que traz só aspectos lindos. Tem aspecto tenso acontecendo, porque ao mesmo tempo que o Sol e a Lua se encontram no signo de Leão, esses dois luminares estão fazendo uma quadratura, um aspecto de 90 graus com Urano, que é tudo isso que eu tô falando desse lugar do imprevisível. Então pode ser que seja uma lua nova, provavelmente é uma lua nova que traz aí para nós alguns desconfortos, que traz aí para nós algumas situações que coloca a gente até mesmo em xeque de mostrar pra gente se a gente tem o discernimento e a capacidade de tomar a rédea, de ter coragem na vida para tomar as decisões que a gente precisa, de fazer as mudanças que a gente precisa, de fazer as transformações que a gente precisa. As definições que a gente toma agora, né, as decisões, elas podem ser revisitadas depois, gente, porque a gente está com tudo isso acontecendo com a Vênus estando retrógrada no céu. Então a gente está revisando muitas coisas. Eu falei para vocês já desde o início, quando Vênus ficou retrógrada, que não é o momento para tomar ações definitivas, mas muitas vezes o universo está cutucando a gente para a gente realmente movimentar e depois a gente poder revisar, ajustar, fazer, né, as lapidações que a gente precisa. Então, bora lá, bora fazer, bora planejar, bora colocar os prós e contras, entender o que tá funcionando, o que não tá. A gente tá com uma energia virginiana no céu muito forte, e nesse mesmo dia que a Lua fica nova, Marte faz um trígono com Urano, então tá ajudando a gente a discernir, a gente não ser só passional e ficar naquele drama do leão também, é a gente olhar a vida de forma prática, de forma discernida, a gente olhar para os prós e contras e falar assim, isso aqui serve, isso aqui não serve. É a gente parar também, gente, de reclamar, é a gente pegar e focar na solução e não só no problema, de que a vida é injusta comigo, de que tudo acontece comigo, de que... Então, assim, a gente precisa se acolher, eu nunca vou dizer pra vocês que a gente não precisa validar os nossos sentimentos, mas a gente tá sendo convidado agora pra entender o que a gente vai fazer com todo esse suco do caos, como diz uma amiga minha que tá se apresentando aí pra gente, tá? Então, assim... É um suquinho de caos? É meio limonada? Mas meio limão, né? Que a gente vai fazer uma limonada? Mas a gente vai dar conta, tá, gente? É lembrar do quanto a gente é capaz, do quanta coisa a gente já passou, do quanto a gente achou, às vezes, em cenários da vida, que a gente falou assim, fudeu, não tem como, tipo, game over. E aí, estamos aqui, estamos contando história, estamos vivendo outras coisas, outros problemas. Então, acho que é olhar para a vida com outro olhar mesmo, um olhar mais otimista, um olhar da gente entender que a gente precisa, né, trazer esses movimentos. E assim, viajantes, eu sempre aviso vocês, quando a gente fica muito ali, naquela zoninha de conforto, quando a gente fica
deixando de lado aquilo que a gente precisa ver, negligenciando ou até mesmo subestimando o nosso poder de decisão, vem o universo e faz o quê? Taca ali na gente uma situação pra gente ter que decidir, pra gente ter que se colocar diante da vida. Então não esperem esse movimento acontecer, não é uma forma de ameaça, gente, o céu não faz nada com a gente só reflete aquilo que a gente fica empurrando com a barriga, e aí chega num momento que tá assim, insustentável mais. E eu prefiro, pelo menos, fazer as minhas transformações com base, né, na minha vontade própria, do que esperar alguma coisa acontecer para eu ter que tomar uma decisão impensada ou que já não tem mais aquela solução que poderia ter sido muito mais bem aproveitada. Então, assim, não esperem as coisas acontecerem no ápice, chegar no final, não esperem as coisas machucarem vocês até o último, para que vocês entendam que precisam sair daquilo ali, tá? Então, assim, muitos movimentos nessa quarta-feira à noite. A quarta-feira, gente, assim, paciência com a quarta-feira, tá? Paciência, porque além de todo esse movimento de lua nova, a lua tá fora de curso, então assim, tá arrastada, a gente não tá entendendo muita coisa. É um dia para manter os pensamentos elevados. Normalmente, lua nova, a gente faz o quê? Manifesta, a gente cocria, mas assim, a gente tá tão intenso que eu acho que a gente precisa fazer pelo menos o básico, tá? Então assim, é limpar a casa, é comer bem, é se alimentar bem, porque se a gente não consegue nem fazer o básico da nossa vida, como é que a gente vai colocar metas lá pro futuro, entendeu? Então assim, eu não vou indicar mapa dos sonhos, manifestações para quem não sente de fazer agora, não. Eu acho assim, o ritual de vocês é o que vocês sentirem no coração, mas eu acho que é um movimento da gente fazer o que tem que ser feito, tá? Sem muita firula, sem muito embromation, sem muito trelelê, porque o negócio precisa fazer o que precisa ser feito. A gente precisa resolver o que precisa ser resolvido e pronto, e acabou. É sentar, pegar e fazer, tá? Essa lua em virgem que vai chegar na quarta-feira, ela vai colocar a gente nessa realidade mesmo. Antes feito que perfeito. Foco no problema, foca na solução e não no problema. A gente vai ter que sentar, pegar e fazer. Não tem como ficar esperando cair do céu aquele sonho que a gente tanto quer. Tá, mas o que você tá fazendo pra isso acontecer? Tá? Então, assim, sem lamúrias. A pessoa fica embaixo do negócio, né? Então, assim, na quinta-feira, a lua vai o dia inteiro ainda em virgem, silenciosa. A lua na quinta-feira, gente, ela só faz um aspecto tenso na madrugada. Durante o dia, para quem tá no Brasil, quem tá fora, que me assiste de fora, é só fazer a conversão pro fuso de vocês, tá? Mas quem tá, a quinta-feira, quem tá aqui no Brasil o dia inteiro, a lua tá até quieta, gente. Ela tá discreta. Ela tá nem dando trabalho pra nós, pra gente não ter no que colocar a culpa. Porque não vai ter a culpa do céu pra colocar. A sexta-feira, super produtiva, super cheia de coisas boas pra gente focar, intencionar, fazer, ter grandes ideias, grandes conversas. Gente, tá muito legal, tá? Aproveitem para ter ideias e conversas entre quarta, quinta, principalmente sexta-feira, porque assim, na semana que vem a gente tem mais movimentos no céu intensos vindo. Mercúrio retrógrado se aproxima, é a última semana, no dia 23, Mercúrio vai entrar no seu processo de retrogradação, fazendo aí a nossa comunicação ser revisada, os nossos pensamentos, ideias, enfim, aquele movimentinho que vocês já sabem, sem pavor, tá, gente? Então, assim, eu aproveitaria para conversar essa semana, ainda mais que no domingo a Vênus também vai fazer quadratura com Júpiter, essa quadratura chata que tá aí acontecendo faz meses já, desde julho, na verdade, enfim. Então, assim, aproveitem para resolver, conversar, questões burocráticas, DRs, enfim. Entre quinta e sexta-feira tá bem legal para essa questão do diálogo, tá? Então, assim, foco na solução. Gente, uma coisa legal dessa lua nova, e isso vai até na sexta-feira, porque tem movimentos com Urano, é essa questão de ideias, de criatividade. Sol em Leão, signo que fala da criatividade, dessa coisa do criar algo. E Urano é um planeta de disrupção, de total inovação, de rebeldia, enfim, além da vontade de jogar tudo pro alto, que eu já falei pra vocês, tem um lugar também muito disruptivo. Ideias revolucionárias podem sair dessa semana. Então, assim, conversem com pessoas que colocam vocês pra cima, conversem com pessoas que vocês têm uma troca legal. Então, assim, prestem atenção nessas grandes ideias que podem surgir através de um movimento de caos. O caos que transforma, o caos que traz soluções criativas, o caos que traz ali pra gente um lugar de sair daquele olhar viciado e ter novas soluções. Então, é uma semana para manter caderninho do lado. Gente, eu sou uma pessoa que escrevo muito, né? Vocês sabem, então escrever é uma grande paixão na minha vida. E eu levo, assim, pro banheiro, sabe? Celular, pra poder, tipo, cara, tô tomando banho quando vê,
deu um insight ali, eu escrevo na hora. Então não perde a oportunidade de ter os pensamentos de vocês com vocês, aliados de vocês, tá? E aí, no final de semana, a gente tem um pouco mais de equilíbrio com a lua que entra em Libra. Então, no sábado cedinho e domingo, a lua vem em Libra, Libra vem trazer harmonia, equilíbrio, justiça, ponderação, diplomacia. Então, a gente sai desse lugar muito intenso, real, da realidade, de falar assim, cara, é isso que tá acontecendo, eu não tenho o que fazer. E aí, a lua em Libra dá uma relaxada pro final de semana, apesar da Vênus estar fazendo aspecto tenso com Júpiter. Então, assim, eu ainda acho que esses movimentos... Gente, mês de agosto, até o último dia de agosto, a gente ainda tem movimento intenso, tá? Então, assim, respirem fundo. Isso é uma coisa que eu já venho falando pra vocês há muito tempo, então não é novidade pra quem já tá aqui há mais tempo. Se você acha que esse vídeo pode servir pra alguém, né? Porque lembrar, gente, tá todo mundo passando por alguma coisa. É a gente sair desse lugar também de achar que é só com a gente, que o mundo é só injusto com a gente. Então, assim, a gente lembrar que o coleguinha também tá sentindo, que ele lida da forma como ele lida, mas assim, tá todo mundo passando por alguma coisa. É justo, muitas vezes, o outro depositar em nós? Não é, mas também não é da gente depositar no outro uma insatisfação, uma coisa que só a gente pode resolver. Então a pergunta também que eu faço pra vocês é: o que nessa semana vocês precisam fazer por vocês que só vocês podem fazer? Então assim, é tomar a rédea, é ter coragem em assumir o poder de vocês, de guiar a vida, de tomar a escolha, de tomar a decisão, de assumir os riscos pro game da vida, pra arena da vida que a gente tá lá jogando. Acho que é isso, viajantes. Eu desejo que vocês tenham uma linda lua nova. Lá no grupo do WhatsApp eu mando todo dia um áudio de, enfim, como tá o céu. Ali eu consigo trazer muito mais detalhes diários. Eu espero que tenha chegado com amor pra vocês, da forma como sai daqui. Eu espero de coração que faça sentido aí pra vocês de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com quem vocês sentirem. Deixa aqui o posicionamento de vocês, de onde vocês têm leão no mapa. Eu já venho pedindo bastante. Então, assim, grau 23 de leão. Posso dar um insight ali de qual é a área da vida que tá em destaque nesse momento. E tô abrindo, gente, vagas para oráculo de lua nova. Faz tempo que eu não falo do oráculo aqui, porque às vezes a demanda é tão alta que eu nem preciso divulgar, graças a Deus. Mas tô abrindo aqui o oráculo para lua nova, que é o quê? Uma cartinha do oráculo que eu mando, do oráculo Ruhu, mais um áudio de 5 minutos falando sobre o que essa nova lunação, esse período de 28 dias até o mês que vem, pode trazer aí pra vocês, onde é que vocês precisam focar, tá? É um atendimento muito pontual, não substitui leitura de mapa natal, mas é legal para ter um norte ali para começar o mês, porque para astrologia a gente começa o mês quando uma lunação se inicia, que é esse encontro do Sol e da Lua. Então, se você sente, eu vou deixar aqui o formulário, o link para vocês se inscreverem, colocarem ali as informações de vocês. Esse trabalho custa R$35 o valor de troca e a gente combina pelo WhatsApp, tá bom? Um super beijo para vocês, uma ótima semana por aí.